E aí pessoas, tudo bem com vocês? Então mais uma vez aqui, eu e meu parceiro Diogo. O Diogo tá com a camisa do Japão, porque a gente está em época de Copa do Mundo, né, Diogo? Todo mundo. E a camisa é interessante, né, que tem vários da seleção japonesa, vários desenhos de mangá. Vou tá dando um zoom aí pra você ver a camisa dele. Olha que camisa bonita. E você sabe por que que o Japão joga de azul, Diogo? Eu acho que eu vi, eu não lembro a data, eu sei que eles são supersticiosos, eles jogaram um mundial, um jogo em específico, de azul, porque eles jogavam de branco. Eu não lembro qual é a cor, eu sei que eles jogaram de azul e ganharam esse jogo, aí a partir desse momento eles começaram a jogar de azul. É, a Não história, sei detalhes, eu né? também não lembro a época tudo, mas é uma curiosidade. Mas antes disso aí, roda a vinheta. Bom, voltando ao assunto do Japão, como uma curiosidade. A bandeira do Japão é a bandeira nipônica, é a bandeira branca com o sol no meio, sol vermelho, sol nascente. E o que acontece? O Japão chegou uma época que eles tiveram que jogar com uma outra seleção que tinha o uniforme branco. Sim. Eles improvisaram o uniforme azul. E depois disso voltaram a jogar com o uniforme branco. Só que a seleção japonesa ela entrou numa fase tão ruim que não ganhava jogo, que eles decidiram abolir o uniforme branco e adotaram o uniforme azul. E com o uniforme azul a seleção começou a ir bem. Começou a ir bem. E aí eles adotaram o uniforme azul. É que nem, por exemplo, no 1004. O japonês não usa o número 4. Eles têm uma certa... certo... Opa, tocou o telefone aí. E aí, pessoal, temos que dar um pause aí, porque a pá acabou ligando aqui, mas tá resolvido. Então, o Japão ele tem essa coisa de folclore. Então, o número 4, por exemplo, eles não usam o número 4, porque o som da pronúncia do número 4 se assemelha muito ao som da morte. Então, você contar em japonês, por exemplo, ichi, ni, san, shi. Então, o japonês ele não gosta do número 4. Então, você vai ser 3.1 e já pula pro 5. Então é difícil você ver. Você vê que raramente, presta atenção no jogo do Japão, raramente você vai ver um jogador com camisa número 4. Eles não querem usar essa camisa. E muitas empresas aí de origem nipônica, elas têm essa crendice. Então isso é muito comum no Japão. Mas ó, a camisa é bonita, viu? Quando a gente tiver nossa loja lá do canal, a gente vai pôr uma camisa dessa aí. Bom, pessoal, voltando a falar da educação na Alemanha, a gente começou a falar de um assunto muito sério, que a criança ela começa a ser alfabetizada na Alemanha quando chega aos 10 anos, ela vai prestar uma prova. E essa prova vai definir o futuro da vida da criança. Essa prova, a criança ela tem uma pontuação que vai de 1 a 6. Então, se ela for mal, ela é considerada com um nível baixo. Se ela for mediana, ela é considerada com nível médio. E se ela for muito bem, ela é considerada com nível avançado. Aí que tá uma coisa. Se mede a capacidade da pessoa por uma prova, isso naquele dia a pessoa não tá legal. E outra, são crianças, 10 anos de idade. Estamos falando de criança de 10 anos de idade. Você já colocar uma pressão de que você vai ter o seu destino por causa de uma prova pro resto da sua vida. Às vezes o potencial alto a criança teve a vida inteira ali, até os 10 ali. No dia da prova não tá bem, o psicológico não tá legal. Pode estar doente. Pode estar doente, ou então até às vezes a cabeça não tá legal, pela pressão que é a prova. E aí ela acaba perdendo, você perde um grande potencial aí de pessoa por causa de uma simples prova, né? Isso vai definir, para você ter uma ideia, tem 3 níveis, estou pondo os nomes aí na tela para você ver. O primeiro nome, eu acho que deve ser assim que fala, é Hauptschule. Deve ser assim, desculpa, sou um alemão. Esse é o nível baixo. Se a criança ela é considerada uma criança com nível baixo, para você ter uma ideia, ela vai estudar e ela não tem acesso à faculdade. Ela vai estudar cursos técnicos, ela vai estudar cursos agrícolas e ela já é condicionada a ser uma pessoa
dessa capacidade. Então ela vai trabalhar com agricultura, ela vai trabalhar como um pedreiro, ela vai trabalhar como um técnico agrícola, ela vai trabalhar como um técnico em informática, alguma coisa. Ela não vai para uma faculdade assim, ter um bacharelado. Ela não vai ter uma graduação superior, ela vai ficar aqui naquele nível técnico. E isso é uma crítica, porque muitas vezes a criança é uma criança estudiosa, uma criança boa, é uma criança esperta, é uma criança com grande potencial, mas por causa dessa prova, ela foi considerada do nível baixo. Então os professores, como o nível educacional alemão é dessa forma, então já colocaram a criança como nível baixo e ali ela não vai ter a capacidade de amanhã ser depois um médico, um engenheiro, uma pessoa ali fazer parte de uma grande elite. Por causa dessa prova, ela vai ser aquela pessoa que vai em rua, que não desfazendo, porque todo trabalho é digno. Sim. Todo trabalho é digno, entendeu? Independente quem varre rua, independente quem é pedreiro, quem mexe em telhado, todo trabalho honesto é digno. Porque tem uns trabalhos também, pelo amor de Deus, né? Uns trabalhos aí nas esquinas aí da vida que não dá, né? Então, isso vai... Agora eu te falo, ô Diogo, a gente vê na história grandes personalidades alemãs. Sim, a gente tem o exemplo aí, é Einstein, né? Por exemplo, né? Exato, Einstein era um judeu alemão e ele tinha problemas. Sim, né? se você pesquisar aí na história dele, ele não era um aluno excepcional. Tinha uns problemas escolares, tanto que veio se formar em Viena, né? Ele se formou na Politécnica de Viena. Exatamente. Viena é a capital da Áustria. Se talvez tivesse passado por essa seleção, talvez hoje a gente não teria um Einstein, porque ele tinha problemas, ele era dislexo. Sim. Ele começou a falar com 4 anos de idade. Ele era um aluno mediano, ele não era esse gênio todo, não. Sabe que na história da Alemanha nós temos Goethe, nós temos Beethoven, nós temos Leibniz, nós temos grandes gênios. Sim. Entendeu? Mas e se Einstein for submetido a esse tipo de teste? Não teríamos um Einstein hoje. Nós não teríamos grandes mentes. Então, esse tipo de ensino, ele está começando a ser criticado. A globalização faz isso também, né? Que antigamente a gente não tinha um conhecimento, até porque você pegar no passado não muito distante, a gente não tinha conhecimento desse tipo de situações. Então cada lugar fazia suas estratégias de estudo, Hoje não, hoje o mundo ele é globalizado, ou seja, você consegue ter outras ideias de informação, de educação, e as pessoas têm aquela ideia de estar contestando. Mas peraí, por que aqui tem que ser assim? Se o país é assim, outro é assim, entendeu? E aí a gente consegue ter várias opiniões. Exatamente, inclusive na Alemanha são 16 estados, e cada estado tem a sua maneira. Então tem estados que são conhecidos por fazer uma prova mais rígida. Então tem estados com a prova é mais tranquila. Você está entendendo? Então o que acontece? Quando a criança vai mal, ela é direcionada, ela vai ser direcionada para uma outra escola, ela vai estudar 6 anos e vai fazer cursos técnicos. Então ela não vai para a faculdade. Aí você tem o segundo nível, quando a criança é mediana. Ela vai para o Realschule. Tá aí na tua tela, não sei também se estão falando, se o alemão tá em dia também, não sei. Realschule, deve ser isso aí, né? Então, não sei, desculpa, se não for, você comenta aqui embaixo, está certo. Esse Realschule, a criança, ela foi mediana na prova, foi mediana, então ela já vai para um outro tipo de nível e ela vai estudar 6 anos, e depois ela vai prestar um vestibular e vai para uma faculdade. Só que ela vai para uma faculdade também mediana. Vai para uma faculdade ali para ela aprender a ser um professor. Não que professor é uma bela de uma profissão. Mas são consideradas profissões medianas naquele lugar. Então ela vai ser um professor, ela vai aprender a ser um técnico avançado, ela vai aprender a ser um auxiliar de alguma coisa, um contador, alguma coisa assim que, segundo a visão deles ali, é uma coisa mediana. E nós temos também a Gymnasium. A Gymnasium é os que foram, que gabaritaram, que foram bem, que tal, que ficaram na média 5, 6 ali.
Esses, eles vão estudar em outra escola, olha pra você a diferença. No Hestil e Hestil, não, deve ser os dois, falei os dois igual. Não, tá o nome aí na tela. Eles vão estudar 6 anos. Nesse ginásio, eles vão estudar 9 anos. Vão estudar 9 anos. Um estudo avançado. Eles vão ser preparados para entrar em universidades de ponta. E ali vai sair engenheiros, vai sair médicos, vai sair diplomatas. Então, quer dizer, as pessoas já estão vendo isso como segregação. E assim, não sei se foi comentado, a gente acaba conversando, não só adianta você passar na prova, o que é bem visto também é até a questão de onde você mora, a sua família, a origem, ou seja, às vezes você vai super bem na prova, mas às vezes a sua família ou a sua origem, ou o próprio professor diz que acha que você não está apto e te coloca numa escola inferior. Te rebaixa. Te rebaixa. Então, essa questão também. Exato, pessoal. Então, muitas vezes você ficou ali entre os medianos, mas aí sua família é muito pobre, não tem como custear teus estudos. Você mora numa região totalmente agrícola, eles pensam, não, então como aqui é agrícola, é bom que ele aprenda as técnicas, fica aqui para... Né, então não deixa você ir para frente. Exatamente. Entendeu? Então é complicado, isso está começando a ser mal visto. Está começando a ser mal visto, não somente pela comunidade europeia, por outros países, com outras coisas assim. Sim. Mas comenta aí pra gente. Você sabia que o ensino alemão ele era desse jeito? É complicado. Pensou se aqui no Brasil as crianças com 10 anos prestassem uma prova e ele falava, oh, não, você não serve para ser médico. O duro que é assim, né? Lógico que a gente não tem essa rigidez que nem tem lá. Mas entre aspas, a gente já tem uma pré-seleção, né? Porque que aquilo que é não, a gente sabe que o nosso ensino público ele não tem a qualidade que tem um ensino privado. Ou seja, já se tem essa separação, mesmo que ela não seja uma coisa que a gente siga em regra, já se tem. Ou seja, uma criança que ela tem um estudo privado, as chances dela ter um futuro melhor acadêmico é muito maior do que uma criança que tem um ensino público. Exatamente. A não ser que a criança seja muito fora da curva, né? Sim, justamente. Aqui no Brasil, a gente tem que, além de ter capacidade, tem que ter vontade, tem que correr atrás, porque se você não tiver capacidade financeira, você tem que correr atrás através do seu estudo, através da sua capacidade. Tem que esforçar muito. Exatamente. Então, pessoal, esse é nosso vídeo aí sobre o ensino alemão. Reflita, faça a sua questão, suas questões, ponderem. Conta aqui pra gente se você sabia que a coisa era mais ou menos nesses termos. E a gente vai estar trazendo mais sobre a educação de outros países, para você ver que a educação difere e muito. Poxa, mas a Alemanha é um país hoje desenvolvido, a maior economia da Europa, coisa e tal, tudo. Mas é certo essa coisa do ensino que eles fazem? Eu não sei te responder. Eu não moro na Alemanha, eu não sei sentir a economia do país, eu não sei, mas que eu sei, que a gente sabe, que chegou na gente que isso está começando a ser mal visto. Está segregando, porque muito aluno com capacidade boa está sendo colocado de escanteio por causa de uma avaliação precoce. Exatamente. Então, pessoal, curta aí, compartilha, vem com a gente, vem aprender com nós, tá? Esse é o nosso canal nível 14, levando você à base do conhecimento, tá ok? Nunca se esqueça de uma coisa, absorver todas as coisas e retente o que é bom. Fui!